Boa noite, telespectadores da TV da Cidade. Estamos de volta com o nosso encontro com a imprensa. Hoje teremos aqui 4 convidados, nos próximos 4 blocos. E nesses 2 primeiros estaremos aqui recebendo o vereador Maurício Peicher, que é candidato a deputado estadual pelo PSTB, e também o advogado Rodrigo Coelho, que eu considero um dos advogados mais conhecedores da previdência pública e também privada do nosso país e que trabalha aqui em Joinville no escritório da família, bem no centro da cidade. O vereador Maurício Peixe tem se revelado um dos mais críticos da atual administração e na semana que está terminando ele apresentou 2 denúncias que vamos comentá-las aqui, sobretudo uma competição da FELEG, da Fundação de Esporte e Lazer da Prefeitura de Joinville. Mas eu gostaria, vereador Maurício, com a sua permissão, de começar com o doutor Rodrigo, um assunto que tomou as manchetes dos jornais na semana passada, que diz respeito ao fator previdenciário. Uma antiga luta da classe parlamentar que foi aprovada nas 2 casas depois de um longo debate e que o presidente Lula acabou vetando. E, portanto, a esperança de muitas pessoas que estão para se aposentar, essa esperança acaba desaparecendo. Mas, em compensação, houve um aumento de 7,7% para os aposentados. E o doutor Rodrigo tem uma tese, tem uma afirmação que eu considero muito importante, segundo a qual a Previdência tem dinheiro e a Previdência é superavitária, só que não tem o caixa único e esse dinheiro da Previdência que eu pago, que o senhor paga, que a senhora paga, isso vai para um caixa da União que é utilizado em outras áreas que não essa específica da aposentadoria. Se tivesse um caixa único, e essa é a pergunta que eu lhe faço, doutor Rodrigo, se tivesse um caixa único, como o IPRV tem, haveria problema em aprovar o fator previdenciário e poderia o aposentado hoje, que se aposentou alguns anos atrás com 6, 7 salários mínimos e que hoje está recebendo 3 ou 4? Boa noite, doutor. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, vereador Maurício. É uma grande satisfação estar aqui em seu programa. E já iniciando com a sua afirmação, eu digo que a tese não é minha, muito pelo contrário, é uma afirmação feita por auditores fiscais da Previdência, que são aqueles que visitam as empresas, autuam elas em caso de sonegação previdenciária. E anualmente, já há algum tempo, eles vêm divulgando que a Previdência é superavitária. Ou seja, ela tem dinheiro de sobra para pagar não só os aposentados que estão na ativa, mas também os servidores públicos, que muitas vezes são os grandes vilões da chamada reforma previdenciária, que sempre costumo dizer, já se foi o tempo no nosso país em que se reformava a Previdência para beneficiar os trabalhadores. Hoje se reforma a Previdência, infelizmente, para reduzir direitos. E é lamentável que num governo que se diz dos trabalhadores, isso esteja acontecendo com mais veemência, com mais ênfase, porque a grande luta daqueles que lá estão sempre foi a defesa dos trabalhadores, né? E nessa semana que se passou, na terça-feira, Jogo do Brasil, o presidente Lula, ele vetou o quê? Na verdade, a medida provisória que deu o aumento para os aposentados. Essa medida provisória ela deu um aumento de 6,14% para os aposentados lá em março, retroativo a janeiro. O que houve, na verdade, foram 2 emendas nessa medida provisória. Uma do deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, que queria que o aumento fosse de 7,7%, ou seja, aumentando um pouco mais de 1,5% o que já havia sido dado pelo governo. E uma outra emenda do deputado Fernando Coruja, aqui de Santa Catarina, que extinguiu o fator previdenciário. Porque o fator previdenciário, na verdade, está em discussão no Congresso já há alguns anos. O deputado Coruja, também, como é que foi a posição do deputado Coruja? Ele, na medida provisória que dava o aumento para os aposentados, ele apresentou uma emenda para acabar com o fator previdenciário. O deputado Coruja. Sim. Porque, mas a luta é do senador Paim do Rio Grande do Sul. Exatamente. É que há um projeto de lei no Congresso Nacional, já há alguns anos, o senador Paulo Paim, para acabar com o fator previdenciário. Esse projeto de lei já foi aprovado no Senado e está hoje na Câmara dos Deputados. Então ainda não acabou a esperança, muito pelo contrário. A questão é, por que o deputado Coruja fez isso? Com louvável essa iniciativa dele. Porque a medida provisória ela tem um prazo de validade e com certeza a chance de ser aprovada seria muito grande, já que estamos em ano eleitoral e o governo quer fazer a sua sucessora. Como foi aprovado, né? Como foi aprovado o aumento dos aposentados, que no início diziam que não tinha dinheiro e tal,
mas depois conseguiram arranjar esse dinheiro para esse aumento. Na verdade não é de 7%, na verdade vai ser um aumento apenas de 1,5%, que é a diferença entre o que já foi dado e o que foi aprovado agora. Vai ser aprovado agora. Vai ser retroativo a janeiro, então se a pessoa, por exemplo, recebe R$1.000 por mês, vai ter um aumento agora em agosto de 1,5%, que é a diferença entre os dois aumentos. Vai dar em torno de R$15 o aumento, retroativo a janeiro vai dar mais ou menos R$90 de atrasado que vai ser recebido em setembro. Então, na verdade, houve só esse aumento. O fator previdenciário, o governo Lula vetou. E o grande argumento não foi jurídico, muito pelo contrário, foi técnico-financeiro. O que é lamentável. Por que eu digo lamentável? Porque, como eu falei, essa ANFIP, que é o órgão que fiscaliza as contas da Previdência, ela tem dito e ela tem afirmado com grande veemência que o próprio senador Paulo Paim fala isso, que é do partido do governo, que a Previdência tem dinheiro. E ela realmente tem dinheiro para pagar os seus aposentados, não só pelo fato da arrecadação que vem dos empregados, dos patrões, do PIS, da COFINS, dos jogos de futebol, que vai uma parte para a Previdência, da loterias, no caso da Mega Sena, vai uma grande parte para os cofres da Previdência. Só que o dinheiro que ela foi arrecadado ao longo dos anos foi desviado, infelizmente, para a construção de Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, usina de Itaipu. Então, e hoje ainda ela é desviada para outros fins, principalmente as obras do chamado PAC. Então, o dinheiro da Previdência ela é suficiente para pagar esse aumento e extinguir o fator previdenciário. Mas primeiro eu vou destacar isso. O que é o fator previdenciário? Muitos não sabem o que é. É uma forma de cálculo do benefício de aposentadoria criada pelo governo em 99. Então já existe há mais de 10 anos. Não pelo atual, pelo governo anterior, né? Anterior, em 99. Então já existe há mais de 10 anos e que ela leva em conta o quanto a pessoa vai viver depois de aposentado com base numa tabela do IBGE, que anualmente ela é atualizada. Por exemplo, esse ano, a pessoa que tem 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, ela vai ter uma redução de mais ou menos 40% no valor da sua aposentadoria. Então, se a média dela de contribuição for de R$1.000 aproximadamente, ela vai reduzir 40% no valor da sua aposentadoria, devido a esse fator previdenciário, que leva em conta o quanto a pessoa vivia depois de aposentado. Antigamente não era assim, antigamente era os últimos 36 meses, os últimos 3 anos, fazia essa média tranquilamente, a pessoa se aposentava. Eu defendo que a média seja essa. 80% das maiores contribuições desde julho de 94, quando começou o Plano Real, até o dia que a pessoa se aposenta, mas não aplicar o fator previdenciário. O fator previdenciário ele é na verdade uma forma criada para na verdade criar uma idade mínima para as pessoas se aposentarem no modo transversal. Por quê? Quanto mais nova a pessoa se aposenta, menor é o valor. Quanto mais velha ela está, maior é o valor. A idade que a pessoa tem que ter hoje, para não ter redução alguma em seu benefício, é 63 anos. Ou seja, a pessoa começou a trabalhar com 12 anos de idade, o que é muito comum em nossa região. Pessoal que veio da lavoura, do Paraná, de Tubarão, ou mesmo em Joinville, muita gente começou a trabalhar com 12 anos de idade, que antigamente era permitido até 88, a pessoa começar a trabalhar 51 anos de idade, 51 anos de tempo de contribuição, para se aposentar aos 63 anos, para ganhar o valor que ela vinha pagando para o INSS. É lamentável que a pessoa tem que trabalhar mais do que a metade de 100 anos, 51 anos, para se aposentar. Eu digo isso porque a vida não é feita só de trabalho, né, Veríssimo? A pessoa quando chega nessa idade também, ela tem que um pouco aproveitar a sua vida e criar os filhos, e muitas vezes a aposentadoria ela acaba sendo um complemento da renda em que ela vem recebendo no seu trabalho. Sim, né? sim. E a expectativa de vida brasileira ela não é tão grande assim. Essa tabela é feita assim para o Brasil todo. Lá no Nordeste todos sabemos que a média de vida não passa dos 55 anos. Aqui no Sul ela passa dos 70 com certeza, mas lá no Nordeste a pessoa acaba morrendo trabalhando, nem chega a ter o sonho de se aposentar. Por isso que eu sempre afirmo aqui da importância da pessoa se preparar, chamado PPA, Preparação para a Aposentadoria, que muitas empresas estão implantando. O Ipreville já tem em Joinville esse PPA, que na verdade ela prepara a pessoa para quando chegar a época de se aposentar, ter uma forma de transição um pouco mais tranquila, não ter aquela brusca redução em seus proventos. Mas a questão de destacar é importante também, Vinícius, para finalizar a sua indagação, é que o fator previdenciário ele só se aplica para quem vai se aposentar por tempo de contribuição. Quem vai se aposentar por idade, 60 anos mulher, 65 anos o homem, não tem. 65 homem? O homem não tem idade, não tem fator previdenciário. Aí é o valor que a pessoa vem pagando. Assim como para quem vai se aposentar na especial, ou seja, 25 anos de tempo insalubre, ou se a pessoa vai se aposentar por invalidez, que é muito comum também. Vereador Maurício, com que idade o senhor começou a trabalhar? Olha, eu comecei, aliás, eu estou fazendo ano que vem 35 anos de trabalho,
né? De contribuição, não de trabalho, de contribuição. E eu comecei a trabalhar em 1978. Então eu tenho 35 anos, sendo que 2 anos na Câmara de Vereadores, como vereador, o vereador não podia contribuir. Então eu fiquei 2 anos sem contribuição. Mas que idade o senhor tinha quando começou Quando a trabalhar? comecei a trabalhar, 16 anos. Há 16 anos. 16 anos, Aqui em Joinville, né? Já aqui em Joinville... No laboratório catarinense? Não, eu trabalhei 2 anos na Cipla e depois eu vim para o laboratório catarinense e trabalhei 20 anos no laboratório catarinense.